Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. O reino funciona por princípios. Muitos empresários pedem a Deus prosperidade, mas ignoram os princípios que produzem a prosperidade. Pedem crescimento, mas ignoram os fundamentos que sustentam o crescimento. Bom dia, 7h45 da manhã, está começando mais um Café Negócios Globais, diretamente da Europa, para empresários, empreendedores, pessoas que decidem ou decidirão construir algo maior que apenas uma fonte de renda. Antes de começar, dá aquele like, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que está na Europa, e comenta aqui embaixo. Qual princípio mais marcou durante essa semana? Qual dos que a gente falou essa semana mais te marcou, tá bom? Eu gosto de saber para me ver aí, entender o que vocês estão entendendo. Porque hoje nós vamos encerrar uma das séries mais importantes do Café com Negócios Globais. Nós falamos sobre caráter, integridade, decisões, pressões. Nós falamos sobre pressão. Se você não assistiu, corre lá para assistir. Mas hoje nós vamos falar sobre algo ainda maior. O reino de Deus. Já que eu não creio, tudo bem, eu também não acreditava, mas o fato de você não acreditar não vai mudar o fato do que é verdade. E eu aprendi muito ao ponto de hoje acreditar. O reino de Deus não funciona por sorte, não funciona por emoção, não funciona por acaso. O reino de Deus funciona por princípio, porque tudo que é de Deus tem legalidade. Muitos empresários acreditam que Deus trabalha como um socorro de emergência, quando a empresa está mal. Aí o bicho está pegando, aí a pessoa começa a orar, começa ali a pedir a Deus. Quando o dinheiro acaba, aí ele ora com força, porque acabou, achou que, né? Quando o problema aparece, quando as dificuldades vêm e batem na porta da empresa dele. Mas Deus nunca se apresentou como um plano B. Ele sempre quis ser o fundamento da construção daquilo que você está fazendo. E existe uma diferença entre essas duas coisas, né? O empresário, ele precisa entender que Deus está no centro das coisas. Quando o negócio começa a crescer, acontece, né? Você está sujeito a muitos perigos, a muitos problemas. Muitos empresários acreditam e começam a acreditar que eles estão crescendo sozinhos, porque eles são os caras que conquistaram tudo por mérito próprio, que chegaram até ali pela inteligência que tem. E aos poucos, galera, o orgulho começa a ocupar o espaço da gratidão. A Bíblia fala em Deuteronômio 8:18, antes te lembrarás do seu Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá a força para adquirir as riquezas. Olha o quanto isso é poderoso. Deus não está dizendo que o dinheiro caiu do céu. Ele está dizendo que eu te dei capacidade, que eu te dei saúde, que eu te dei as oportunidades, sabe? Ele que te deu a inteligência. Ou seja, até aquilo que você produz tem uma origem maior do que você. Você não acordou simplesmente. Quantas pessoas não acordam? Quantas oportunidades você olhou e falou assim, como que isso chegou na minha mão? Na verdade, o empresário arrogante acredita que é dono da fonte. O empresário sábio entende que ele é apenas um administrador daquilo que recebeu. E aqui está uma das maiores revelações que o empresário pode ter. Nada é realmente nosso. A gente nasceu, não tinha, vai morrer, não tem. Tudo que está ao nosso redor foi nos dado, seja a empresa, seja o dinheiro, os talentos. Você nasceu com eles, não foi você que adquiriu eles, sabe? Os contatos, as pessoas que são ao seu redor, tudo foi confiado temporariamente em nossas mãos. Em Ageu 2:8, fala assim, minha é a prata e o ouro,
diz o Senhor dos Exércitos. Está lá, percebeu? É dele. O ouro é dele. A prata é dele. Ou seja, antes de você vir já estava tudo aqui. Os recursos de Deus já estavam aqui. E você vai continuar aqui. Nós apenas somos administradores daquilo durante um período, que é o tempo da sua vida. Quando você entende isso, isso muda completamente a sua forma de empreender, a sua forma de ver o empreendedorismo. Porque você deixa de pensar frases como assim, quanto eu posso tirar? Quanto que eu posso fazer ali? E aí você começa assim, como eu posso administrar isso de forma corretamente? E essa mudança de mentalidade muda profundamente a forma do seu empreendedorismo. Porque você agora começa a ver de uma forma responsável, você começa a tomar responsabilidade. Você começa a entender que existe um propósito, existe uma missão, existe um reino. Já que eu não creio, tudo bem, te respeito. Mas vai buscar saber, porque eu também não acreditava e hoje eu creio. E tem motivo para isso. Quando o dinheiro vira propósito, o empresário quando o dinheiro é propósito, quando é isso que ele quer, ele perde o rumo rapidinho. A gente vê isso todos os dias. Jesus falou algo extremamente forte, como tudo que ele falou, né? Claro. Em Mateus 6:24, ele fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então ele cita Deus e Mamon. Você deve ter ouvido falar. O Mamon, né? Tal do Mamon. Eu achava que era o Mamon, né? Mas enfim, é o Mamon. Que na Bíblia representa dinheiro como senhor. Ou seja, idolatrar o dinheiro. Colocar o dinheiro no centro da sua vida. Gente, isso é um perigo. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Você nem precisa acreditar em nada para você ver isso nos fatos do dia a dia, com pessoas que têm. Tem empresário que tem dinheiro, né? Tem empresário que começou querendo construir algo para a família, sabe? Algo digno, algo bom, mas depois começou a correr muito mais atrás de faturamento, muito mais atrás de status do que de aparência, do que daquilo que realmente deveria correr, que era correr atrás de coisas que agradam a Deus. E quando ele percebeu, já não sabia mais nem o porquê estava construindo aquilo. E nem para quem, porque aí já destruiu a família, já destruiu tudo. Alguns empresários perderam o próprio propósito tentando aumentar o seu lucro. Deixaram de fazer a sua missão. Salomão é um exemplo disso. Quando Deus apareceu para Salomão, ele poderia pedir qualquer coisa. Ele podia pedir poder, influência, né? Exércitos, riquezas. Cara, foi Deus que apareceu para ele. Ele era filho de Davi. Ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu uma coisa muito linda: sabedoria. Porque Salomão entendeu algo que poucas pessoas entendem até hoje, que se eu não tiver a sabedoria, que é um ser, tá, gente? Não é um sentimento, não, mas é algo além disso. Se ele não tivesse a sabedoria, se ele tivesse a sabedoria, ele saberia administrar os demais, tudo aquilo que ele recebia. E essa é uma pergunta importante. O que Deus procura em um empresário? O que Deus te vê como empresário? O que ele te procura em você? Faturamento? Seu bilão, como se diz aqui na Bélgica, bilão? Crescimento? Ele quer ver resultado? O que Deus quer ver em você como empresário? Não é nada disso. Nada, absolutamente nada. Ele procura a fidelidade de um bom servo. Porque o resultado pode até impressionar pessoas, mas a fidelidade toca Deus. Aí é que você alcança Deus, a sua fidelidade naquilo que ele te confiou. Em 1 Samuel 16:7 fala assim: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o seu coração. Enquanto o mercado observa os números, Deus observa a sua intenção. Enquanto as pessoas observam o seu resultado, Deus observa os princípios que você está carregando. E se você está aplicando todos os dias, sendo testemunho deles. Se você está sendo um testemunho para ele. No ET a gente fala, né?
A gente quebra, no Etienne, Empreender em Terras Estrangeiras, a gente fala sobre quebrar fronteiras mentais, geográficas e espirituais, mas tudo isso precisa estar conectado com um propósito maior. Porque empreender não é apenas ganhar dinheiro. Você já está sabendo disso, né, gente? Isso já não é, isso é falar o óbvio. Empreender é construir com impacto e testemunho, é construir legado, construir algo que sobreviva além de nós, que possa ser deixado para outros. E eu quero deixar uma pergunta nessa sexta-feira para você. Se Deus dobrasse o seu faturamento da sua empresa hoje, na sua empresa, o que mudaria na sua vida? Você serviria mais quem? Você ajudaria quem? Você direcionaria essas riquezas para onde? Né? Ou você só iria consumir mais, gastar, luxar, como se diz? Porque a resposta dessa pergunta revela muito sobre onde está seu coração. Tá só eu e você aqui. Eu não sei se você está no seu carro, se você está na sua casa, se você já está no seu trabalho. Só tá eu e você. Provavelmente eu devo estar no fone. Mas aonde está seu coração? O que você faria com isso? O reino de Deus não é sobre ter dinheiro, sobre ter construído grandes coisas. É sobre aonde o seu coração esteve quando você adquiriu as grandes coisas. Perguntas para você essa semana. Faça uma reflexão em tudo que nós falamos essa semana e vê onde foi que seu coração foi parar. Às vezes lá atrás você sabia disso, você lembrava disso, você aplicava isso, mas por causa da pressão, por más decisões, tudo o que a gente falou essa semana, você começou a levar seu coração para outro lugar. Então hoje eu quero que você volte com ele para o lugar aonde você sabe que ele tem que estar. Porque se ele estiver no lugar certo, você vai suportar, você vai aguentar pressão, você vai saber lidar com as dificuldades, você vai saber construir legados. Tá bom? Então, espero que você esteja aproveitando tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou falando, compartilhe isso com outras pessoas. Mas o mais importante, não fica só me escutando, não. Aplique o que você está ouvindo. Reflita sobre o que você está ouvindo. Tá bom? E olha, nós nos vemos na próxima segunda-feira. Já acabou essa semana, tá passando rápido o tempo, né? Então, na próxima segunda-feira nós estaremos aqui.